porque o momento que nós estamos vivendo é um momento importantíssimo para o Brasil. Esta eleição é, sem dúvida nenhuma, depois de a redemocratização, a eleição mais importante que nós estamos presenciando no nosso país. E precisamos, sim, que todos acreditem na rigidez do sistema. Precisamos acreditar nas instituições. A Ordem dos Advogados do Brasil é a maior instituição da sociedade civil organizada no Brasil. Mais de 1.100.000 advogados. A OAB tem como missão, sim, a defesa da Constituição, a defesa da democracia, a representação da sociedade, os direitos humanos, mas, acima de tudo, a defesa das nossas instituições. É isto que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que fazer por força do que diz a Constituição Federal e a lei. O que se está colocando no Brasil, a partir da utilização de notícias falsas, de fake news, não faz bem à nossa democracia. Nós precisamos de menos confronto e mais encontro. O Brasil precisa de serenidade, de equilíbrio, exatamente num processo eleitoral como este. A OAB participa ativamente deste processo eleitoral. A Ordem dos Advogados do Brasil participa da lacração dos sistemas do processo eleitoral. A OAB participa também das auditorias nas urnas eletrônicas. A credibilidade do sistema tem que ser colocada sempre como prioridade. E é isto que nós queremos também, participando de momentos como este, atestar a sociedade brasileira. Todas as denúncias que foram feitas estão sendo investigadas, muitas apuradas, como aqui já foi colocado, e as outras estão sendo levantadas e apuradas. É assim que funciona o sistema de justiça e as instituições. É isto que nós precisamos, enquanto brasileiros, confiar exatamente nas nossas leis, confiar na Constituição Federal. Fora da Constituição, fora das leis, não há solução. Vivemos, sim, isto é inegável, uma crise sem precedentes no Brasil, mas que ela vai se dar e se resolver a partir da confiança dos eleitores, exatamente neste poder-dever do voto que todos nós temos que ter. Nós temos que atestar a credibilidade de um processo eleitoral num país continental como o nosso. Há 22 anos que o processo eleitoral se dá a partir das urnas eletrônicas. Há 22 anos que nós temos confiança nas urnas eletrônicas. E, portanto, todas as denúncias devem ser investigadas, sem dúvida nenhuma, como estão sendo. Mas nós não podemos desacreditar no nosso sistema de justiça, no nosso Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal e nas nossas instituições. Doutor Cláudio, muito bom, muito boa essa ênfase que Vossa Excelência dá ao fato que tenho tanto afirmado e reafirmado. Há 22 anos, o nosso sistema eletrônico de votações está sendo utilizado. Há 22 anos, não há sequer um caso de fraude comprovada nas eleições brasileiras. Por isso é que eu, pessoalmente, afirmo a minha total confiança nas urnas eletrônicas brasileiras. Boa tarde. O meu nome é César Francisco Alves. Eu sou jornalista dos movimentos Convergência e Transparência Eleitoral. E ontem, um professor e engenheiro da Unicamp, Amilcar Brunazzo, ele participou do teste das urnas eletrônicas em São Paulo, no TRE de São Paulo, e ele fez um relatório, que eu tenho inclusive aqui no meu celular, questionando vários procedimentos em termos de programa e processamento dos votos, né? E esse professor, ele já participou de vários eventos na Câmara e no Senado, né? Juntamente com outros
cientistas, o Pedro Rezende, professor de ciência da computação também na Unicamp, né? E ele ontem saiu insatisfeito da falta de resposta aos questionamentos dele feito, que ele fez, né? E também por até hoje, né, a comunidade científica não ter sido atendida numa resposta feita por meio do movimento Convergência, com relação à representação que foi feita contra o assessor-chefe da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE, o senhor Giuseppe Janino, né, com base numa denunciação que em função de um depoimento que ele fez na Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional. A pergunta que eu queria fazer à senhora é se, diante da insatisfação da comunidade científica que atua nessa área de ciência da comunicação, que não seria prudente, em termos administrativos, né, ter substituído ou afastado temporariamente o senhor Giuseppe, até que a Polícia Federal pudesse apurar essa denúncia que foi feita. Qualquer insatisfação que tenha sido sentida por esses peritos ou por esses integrantes do que o senhor nomina como comunidade científica, deverão ser encaminhados a esta casa, que nós iremos apreciá-la com a maior essa inconformidade ou essa insatisfação, com a maior tranquilidade, com a maior serenidade. Nós queremos, de fato, que todas as eventuais falhas que possam acontecer ou que tenham acontecido sejam devidamente esclarecidas, sejam devidamente respondidas. Para isso, nós temos enfatizado que há necessidade de um tempo para uma resposta responsável. Se a auditoria aconteceu ontem e houve essas manifestações, eu, de fato, desconheço. Aproveitarei, inclusive, amanhã. Amanhã reunirei aqui em Ilha todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Virá, inclusive, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que, por óbvio, se algo tiver ocorrido que mereça esse registro, será trazido a nós e nós apreciaremos. Quanto a eventuais acusações, críticas, né, nós vivemos num Estado democrático de direito. Se as pessoas são acusadas ou merecem ou não ser responsabilizadas, isso deve ocorrer no devido processo legal. É a nossa garantia. A garantia do Brasil é que nós vivemos numa democracia. E a democracia tem regras. As regras têm de ser observadas. E os cidadãos são todos absolutamente inocentes até prova e condenação transitada em julgado em contrário. Este é o meu posicionamento pessoal e nós temos uma Constituição Federal. Mas eu agradeço a questão que oportunizou, inclusive, que eu tenha feito essa manifestação. Mais alguma? O tema de transparência do sistema eletrônico, que à tarde se dedica a isso, para checar duas perguntas objetivas sobre eventuais mudanças no sistema. Uma crítica comum que se faz, a gente ouve isso das pessoas técnicas da área, é o pouco tempo que o sistema fica disponível para fiscalização por parte desses técnicos. Existem as auditorias, existem as fiscalizações, mas eles consideram esse tempo pequeno. A segunda questão é a abertura dos chamados códigos, talvez eu esteja usando um termo leigo, mas a abertura total do sistema para que fossem bombardeados à fiscalização e ao trabalho dos hackers. Com base nesse questionamento todo da transparência do sistema,
o TSE pretende efetuar mudanças e permitir maior acesso a isso, mais tempo, ou por que não permitir isso? Essa é a pergunta. Até aqui se entendeu que esses 6 meses em que o sistema fica à disposição para auditagem, peritagem, antes das eleições, se revelava suficiente. Se não é, por favor, encaminhe essas sugestões, encaminhe a nós essas manifestações, que seguramente nós vamos encontrar o melhor encaminhamento, ou a melhor solução possível, né, dentro daquilo que ainda estamos há 2 anos das eleições municipais, né, de 2020. Né? Então, para novas eleições, dentro do que for viável, seguramente daremos a melhor resposta a esse tipo de reivindicação. Até hoje não tinha vindo. Né? Então, fique muito à vontade para esse tipo de formulação.